Olá, sou o aluno Vinícius do terceiro ano 1, matutino, da Escola de Educação Básica Pertino Silva. E hoje eu vou contar um pouco sobre a obra de Mar de Andrade, A Pauliceia Desvairada. Então, aí uma breve introdução é que A Pauliceia Desvairada, ela é uma obra icônica da literatura brasileira, que foi escrita por Mar de Andrade, que foi um dos principais representantes, né, do modernismo no Brasil. E a Pauliceia Desvairada ela é publicada em 1922, na mesma data em que ocorreu a Semana da Arte Moderna. Essa obra ela é um manifesto poético que reflete, né, várias mudanças culturais e sociais nessa época. Pauliceia ela faz uma crítica a São Paulo, em constante transformação, apresentando a cidade como um cenário caótico, multifacetado, onde tensões urbanas e culturais se manifestam de maneira intensa. Através de uma linguagem inovadora e experimental, Mário de Andrade ele captura, né, a energia e a diversidade de São Paulo, marcando aí um momento, né, na história da literatura brasileira. Vou falar também um pouco sobre o contexto histórico e literário dessa obra, né? Em resumo, da Pauliceia Desvarada de Mário de Andrade, ela se destaca no cenário literário brasileiro por ser uma inovação estilística. O compromisso dessa obra com a representação da cidade de São Paulo em transformação e sua contribuição para o movimento modernista, né, que deu muito movimento, né, na Semana da Arte Moderna, que a literatura e a cultura brasileira no século XX. Mário de Andrade, ele nasceu em 1893 e já é falecido, né? Faleceu em 1945. Ele foi um dos mais influentes escritores intelectuais brasileiros do século XX. Sua importância para a literatura e cultura brasileira é notável por várias razões. Uma delas foi que Mário de Andrade ele foi um dos principais líderes do movimento modernista do Brasil e também criou mais um livro, né, uma obra que se destacou muito, que é Macunaíma. É uma obra mais famosa dele, que foi criada em 1928 e ela é um marco na literatura brasileira. O livro, ele é uma sátira épica que incorpora elementos do folclore e da cultura popular do Brasil. É, Pesquisas folclóricas de Mário de Andrade também se destacaram, né, como etnógrafo e pesquisador do folclórico. Mário de Andrade ele também foi uma figura central na literatura e cultura brasileira do século XX, devido ao seu papel no movimento modernista. Em sua produção literária inovadora e sua dedicação à preservação cultural popular do Brasil. Vou falar assim um pouco sobre A Pauliceia Desvairada, né? Um resumo breve aqui. Esse livro ele é composto por poemas, né? Que refletem a agitação, a diversidade e o caos da cidade de São Paulo no início do século passado, século XX. Mário de Andrade ele utiliza uma linguagem experimental, inovadora, incorporando elementos do futurismo e do expressionismo para transmitir essa energia e a complexidade da vida urbana. Os poemas eles exploram temas como a modernização da cidade, a influência da cultura estrangeira, as tensões sociais, culturais e também uma busca aí por identidade nacional mais autêntica. Alguns assim personagens, né, que não podemos dizer que são personagens, mas sim os habitantes, né, na cidade de São Paulo. Esses poemas eles frequentemente fazem referência, né, como eu já falei, aos habitantes de São Paulo, capturando a diversidade da população e as diferentes camadas, né, sociais que compõem a cidade. A cultura popular de Mário de Andrade, ela incorpora elementos da cultura popular brasileira também, como as lendas, canções, mitos, que se tornam, né, entre aspas, personagens simbólicos nesta obra.
Portanto, a Pauliceia Desvairada como não tem personagens, né, no sentido tradicional, os elementos urbanos, né, a cultura popular e as transformações da cidade desempenham, assim, papéis cruciais nessa obra. É uma opinião, a minha opinião, né, e recomendação sobre este livro Pauliceia Desvairada, ela é uma obra muito literária, desafiadora, né, e rica em significados que oferece uma visão cativante, né, mais ampla sobre a cidade de São Paulo. Eu recomendo a leitura desse livro, né, dessa obra a todos eles assim que desejam explorar um pouco sobre a inovação, né, da literatura brasileira no século XX. Que mais uma recomendação assim, né, de uma outra obra para quem gosta de Mário de Andrade aí, é Macunaíma. É uma leitura assim muito cativante, né, desafiadora, repleta de humor, né, uma sátira social e reflexão sobre a identidade nacional. E também quero deixar aqui meu agradecimento final, né, e agradecer quem ficou até o final desse slide aí com áudio. É, Gostaria de expressar aqui meu sincero agradecimento, né, a todos vocês. E é um privilégio poder compartilhar um pouco mais sobre a história de Mário de Andrade e de suas obras. Muito obrigado.